Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 5 de setembro. Você foi adotado como propriedade dele. Embora meu pai e minha mãe tenham me abandonado, o Senhor me acolherá, me adotará como seu filho. Salmo 27, versículo 10. Passei a entender que multidões de pessoas que encontramos diariamente estão apenas tentando sobreviver até que alguém os resgate. E esse alguém poderia ser você ou eu. Minha mãe tinha um medo profundo do meu pai. Por essa razão, ela era incapaz de me salvar dos vários tipos de abuso que ele fazia contra mim. Sentia-me muito sozinha, esquecida e abandonada no pesadelo em que vivia. Finalmente decidi que ninguém iria me ajudar. Então prossegui, tentando sobreviver às circunstâncias até poder fugir delas. A Bíblia diz que no amor de Deus, Ele nos escolheu. Na verdade, nos separou para si, mesmo como propriedade sua, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele planejou em amor que fôssemos adotados como seus próprios filhos. Essas lindas palavras trouxeram uma cura profunda à minha alma ferida. Deus adota os abandonados e os solitários, e Ele os ergue e lhes dá valor. Ele trabalha por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, por meio de pessoas guiadas pelo Espírito que vivem para ajudar outras. Madre Teresa sentia que cada pessoa que ela encontrava era Jesus disfarçado. Simplesmente tente imaginar como nós trataríamos as pessoas de modo diferente se realmente olhássemos para elas como ela olhava. Jesus disse que se fizermos bem ou mal até as menores das pessoas, fazemos isso por ele. Ver Mateus capítulo 25, versículo 45. Em outras palavras, ele interpreta: a maneira como tratamos os outros de modo pessoal, se alguém insultar-se, desprezasse ou desvalorizasse um dos meus filhos, eu interpretaria isso como um insulto pessoal. Então, por que é tão difícil entender que Deus sente o mesmo? Vamos nos esforçar para edificar as pessoas, para fazer com que todos os que encontramos se sintam melhor e para agregar valor à vida delas. Confie nele. Se você sente que não pode confiar em ninguém e precisa cuidar de si mesmo para sobreviver, comece a confiar em Deus, porque Ele o escolheu e o adotou como propriedade dele. Quando conhecer essa verdade por si mesmo, você poderá começar a ajudar os outros a conhecê-la por si mesmo também. 6 de setembro. Deus quer que você ria. Um coração feliz é um bom remédio, e uma mente alegre traz cura, mas o espírito quebrantado resseca os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Uma das coisas incríveis que percebi ao ensinar e ministrar
é que Deus ama fazer as pessoas rirem. Não pretendo ser engraçada quando falo, mas o Espírito Santo fala através de mim. E fico impressionada com a maneira com que ele acrescenta pequenos pensamentos ou ilustrações engraçadas. Ele conhece claramente a importância do humor e o efeito curador que ele gera. Deus quer nos ver rir e façamos as outras pessoas rirem também. Não significa que devemos nos tornar palhaços ou rir em horas inadequadas. Mas, sem dúvida, podemos ajudar uns aos outros a enfrentar a vida de uma forma mais leve. Todos nós estaríamos muito melhor se aprendêssemos a rir de nós mesmos, às vezes, em vez de nos levarmos tão a sério. Nas últimas 3 vezes que usei calça branca, derramei café em mim mesma. Posso pensar que sou uma desajeitada, que não consigo segurar nada e começar a me desvalorizar. Ou posso rir disso e tentar não me sujar na próxima vez. Durante anos ouvi pessoas se diminuírem verbalmente por qualquer erro que cometiam, e creio que isso entristece Deus. Se sabemos qual é o nosso valor em Cristo, nunca devemos dizer coisas a respeito de nós mesmos que nos desvalorize o que Deus criou. Por que não criar o hábito de ajudar as pessoas a verem que todos nós cometemos erros bobos? E podemos escolher rir em vez de ficar chateados. Dê às pessoas permissão para não serem perfeitas. Deus nos ama incondicionalmente, e isso significa que Ele nos aceita da maneira que somos. E depois nos ajuda a ser tudo o que podemos ser. Ajudar as pessoas a rirem de si mesma é uma maneira de dizer: eu aceito você, com suas falhas e tudo. Lembre-se de aproveitar todas as oportunidades para rir, principalmente de si mesma, porque isso melhora a sua saúde e você desfrutará muito mais a vida. Confie nele. Você se aceita com falhas e tudo? Deus sim. Você confia nele para amá-lo exatamente como você é. Foi ele quem o criou. Então você pode relaxar, aceitar que não é perfeito e ser um exemplo para os outros que precisam de mais riso em suas vidas. 7 de setembro. Você é conhecido pelo seu fruto. Ou faça a árvore boa, saudável, e o seu fruto bom, saudável. Ou faça a árvore má, doente, e o seu fruto mau e doente. Pois a árvore é conhecida e julgada pelo seu fruto. Mateus capítulo 12, versículo 33. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo nosso fruto, o que significa que as pessoas podem dizer quem realmente somos por dentro pelo que produzimos com as nossas vidas e com as nossas atitudes. Jesus não apenas fala acerca do amor, ele demonstrava amor com os seus atos. Atos capítulo 10, versículo 38.
diz que ele se levantava diariamente e ia por toda parte, fazendo o bem e curando todos aqueles que eram assediados e oprimidos pelo diabo. Seus discípulos ouviam diariamente, ajudando as pessoas, ouvindo-as ou permitindo que os planos dele fossem interrompidos para ajudar alguém que ia a ele com uma necessidade. Os discípulos ouviam garantir que eles sempre tivessem dinheiro separado para ajudar os pobres. Eles também testemunhavam que ele era rápido em perdoar e em demonstrar paciência com os fracos. Ele era gentil, humilde, encorajador e nunca desistia de ninguém. Jesus não falava meramente de amar as pessoas. Ele demonstrava a todos que o cercavam como amar. Nossas palavras são importantes, mas os nossos atos carregam mais peso do que as nossas palavras. O maior problema que temos no cristianismo é ouvirmos as pessoas nos dizerem o que fazer e até dizermos aos outros o que fazer. E depois saímos do prédio da igreja e dos estudos bíblicos e não fazemos nada. Não importa o que pensamos que sabemos, a prova do que sabemos está no que fazemos. Devo perguntar constantemente a mim mesmo: o que estou fazendo para realmente demonstrar amor? Podemos ser enganados pelo conhecimento, de acordo com o apóstolo Paulo, ver em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Podemos ficar cegos pelo orgulho do que sabemos, a ponto de nunca reconhecer que não estamos realmente praticando nada disso. Todos nós deveríamos nos certificar de que não haja distância entre o que dizemos e o que fazemos. Confie nele. Peça a Deus para lhe revelar se existe distância entre o que você diz e o que você faz. Seja o que for que ele lhe revelar, confie que ele está fazendo isso para ajudá-lo a colher frutos bons e saudáveis. 8 de setembro. Seja alguém que não se ofende facilmente. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Nada os ofenderá ou os fará tropeçar. Salmo 119, versículo 165. As pessoas que querem viver vidas poderosas devem se tornar especialistas em perdoar aquelas que as ofendem e magoam. Quando alguém fere os meus sentimentos ou é rude e insensível comigo, acho útil dizer depressa: não vou ficar ofendida. Tenho de dizer essas palavras silenciosamente em meu coração, se a pessoa ainda estiver na minha presença. Mais tarde, porém, quando a lembrança do que ela fez volta a me assombrar, eu as repito em voz alta. Quando digo, não vou ficar ofendida, sempre oro para Deus me ajudar, entendendo que não posso fazer nada sem Ele. Meu marido David sempre foi uma pessoa que não se ofende facilmente. Quando ele está com uma pessoa que poderia feri-lo ou em situações em que poderia se ofender, ele diz:
Não vou deixar que pessoas negativas controlem o meu estado de espírito. Elas têm problemas e eu não vou passar os problemas dela para mim. Por minha vez, passei muitos anos tendo os meus sentimentos feridos regularmente e vivendo com a agonia da ofensa. Mas não estou disposta a viver mais assim. Estou ocupada adotando uma nova mentalidade. Você está disposto a se juntar a mim e se tornar uma pessoa que não se ofende facilmente? Se estiver, você abrirá a porta para ter mais paz e alegria do que jamais conheceu. Desenvolver a mentalidade de alguém que não se ofende facilmente tornará a sua vida muito mais agradável. As pessoas estão por toda parte e você nunca sabe o que elas poderão dizer ou fazer. Por que entregar o controle do seu dia a outras pessoas? Ficar magoado e ofendido? Não muda as pessoas, apenas a nós mesmos. Isso só nos deixa infelizes e rouba a nossa paz e alegria. Portanto, por que não nos preparamos mentalmente para não cairmos na armadilha de Satanás? Desenvolver a mentalidade de ser alguém que não se ofende facilmente tornará a sua vida muito mais agradável. Confie nele. Você fica com os sentimentos feridos facilmente? Confie em Deus para ajudá-lo a se tornar uma pessoa que não se ofende com facilidade. 9 de setembro. Orem por aqueles que magoaram você. Mas ame os seus inimigos. Faça o bem a eles e empreste a eles sem esperar nada em troca. Então a sua recompensa será grande. Lucas capítulo 6, versículo 35. Um dos motivos pelos quais achamos difícil perdoar os outros quando somos ofendidos é porque dissemos a nós mesmos, provavelmente milhares de vezes, que perdoar é difícil. Nós nos convencemos e predispomos nossa mente a falhar em uma das ordenâncias mais importantes de Deus, que é perdoar e orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos ferem e abusam de nós. Ver Lucas capítulo 6, versículos 35 e 36. Meditamos excessivamente no que o ofensor nos fez e não entendemos o que estamos fazendo a nós mesmos quando engolimos a isca de Satanás. Embora orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam possa parecer extremamente difícil ou quase impossível, podemos fazer isso se firmarmos nossa mente nessa ideia. Ter a mentalidade adequada é vital se quisermos obedecer a Deus. Ele nunca nos diz para fazer algo que não seja bom para nós, ou que não possamos fazer. Deus está sempre disponível para nos dar a força que precisamos para realizar a tarefa. Nem sequer precisamos pensar no quanto é difícil, simplesmente precisamos fazê-la. Deus é justo. A justiça é um dos seus traços de caráter mais admiráveis. Ele faz justiça
quando esperamos nele e confiamos nele para ser o nosso defensor. Quando fomos magoados ou ofendidos, ele simplesmente nos pede para orar e perdoar, deixando que ele faça o resto. Ele faz até a nossa dor corporal para o nosso bem. Ver Romanos 8, versículo 28. Ele nos justifica, nos inocenta e nos recompensa. Ele nos compensa pela nossa dor, se seguirmos as suas ordens de perdoar os nossos inimigos. E diz que, em lugar da afronta, receberemos o dobro. Ver Isaías 61, versículo 7. À medida que renovamos a nossa mente com pensamentos do tipo eu perdoo rapidamente e liberalmente, perdoar e liberar as ofensas se tornará mais fácil do que nunca. O motivo pelo qual isso é verdade é porque aonde a mente vai, o homem segue. À medida que concordamos com Deus verbalmente e mentalmente, obedecendo a sua palavra, nós nos tornamos uma equipe imbatível com Ele. Confie nele. Em que áreas você costuma engolir a isca de Satanás e cair nas armadilhas de ficar ofendido? Pare de dizer que é difícil demais e simplesmente confie que se você orar e perdoar, Deus fará o resto. (10 de setembro). Porque eu estou em Cristo. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Como um pai ama e se compadece dos seus filhos, assim o Senhor ama e se compadece daqueles que o temem, como reverência, adoração e assombro. Salmo 103, versículos 12 e 13. Colocamos muito mais pressão sobre nós mesmos do que Deus jamais colocaria sobre nós. Deus remove tudo o que nos torna injusto, nossas transgressões, e envia tudo isso para tão longe quanto o Oriente está distante do Ocidente. Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente? Imensa. Quando meu filho era mais novo, ele decidiu fazer algo bom para mim. Ele pegou uma tigela de água e foi até a varanda. Depois ele veio até mim e disse: Mamãe, eu lavei as janelas para você. A entrada estava molhada. Ele estava molhado. As janelas estavam manchadas. Mas ele fez aquilo porque me amava. Deus me lembrou disso uma vez. Ele disse: Você se lembra do que fez depois? Você mandou o seu filho se limpar e depois limpou a sujeira quando ele não estava olhando? Deus me mostrou que ele faz o mesmo conosco. Deus está ciente das nossas imperfeições, porém recebe o que fazemos por amor a Ele. Deus limpa as nossas sujeiras e até faz com que elas cooperem para o bem, porque Ele nos ama com um amor perfeito. Ele vê a nossa fé nele e, por meio dela, considera que estamos em Cristo. Se Deus perguntar: por que é que eu deveria deixar você entrar no céu?
A única resposta correta é: porque eu estou em Cristo. Se Deus perguntar por que eu deveria atender às suas orações, a resposta certa é: porque eu estou em Cristo. Se Deus perguntar por que eu deveria ajudar você, a única resposta certa é: porque eu estou em Cristo. Jesus quer nos apresentarmos determinadamente, confiante e ousadamente diante do Pai, para recebermos misericórdia pelas nossas falhas e graças para cada necessidade que temos. Ele entende as nossas fraquezas e falhas. Ele entende que não vamos manifestar perfeição todos os dias, mas podemos pedir a Deus para nos perdoar pelos erros que cometemos e depois comparecer com ousadia diante do trono, a fim de pedir a Deus que supra as nossas necessidades. Confie nele. Faça tudo por amor pelo seu Pai Celestial. Você pode confiar nele para atender às suas orações e para limpar as suas sujeiras. 11 de setembro. Acredite no melhor das pessoas. O amor resiste a toda e qualquer coisa que vier. Está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. Suas esperanças não esmorecem sob qualquer circunstância. E ele suporta tudo sem enfraquecer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Crer no melhor a respeito das pessoas é muito útil no processo de perdoar aqueles que nos magoaram ou ofenderam. Como seres humanos, tendemos a desconfiar dos outros e costumamos nos magoar devido às nossas próprias imaginações. É possível acreditar que alguém o magoe de propósito, quando a verdade é que a pessoa nem sequer estava ciente de que havia feito alguma coisa e nunca teve a intenção de aborrecer você. Lembro-me de que durante os primeiros anos do nosso casamento, eu me concentrava em tudo o que considerava negativo em David e ignorava as características positivas dele. Meus pensamentos eram mais ou menos assim: nós simplesmente não concordamos em nada. David é tão teimoso e ele tem de estar certo o tempo todo. Ele é insensível e simplesmente não se importa com os meus sentimentos. Ele nunca pensa em ninguém, exceto em si mesmo. Na verdade, nenhum desses pensamentos era verdade. Eles só existiam em minha própria mente. E o meu pensamento errado causou muita ofensa e discórdia, que poderia ter sido facilmente evitadas se a minha mentalidade fosse mais positiva. Com o tempo, conforme cresci no meu relacionamento com Deus, aprendi o poder de acreditar no melhor das pessoas e de meditar nas características que eram boas. À medida que isso aconteceu, o meu pensamento passou a ser assim: o David geralmente é muito fácil de conviver. Ele tem suas áreas de teimosia, mas eu também tenho. David me ama e jamais feriria os meus sentimentos de propósito. David é muito protetor comigo e sempre cuida para que eu seja bem cuidada. A princípio,
tive de ter esses pensamentos de propósito. Mas agora eu realmente me sinto desconfortável quando tenho pensamentos negativos. E os pensamentos positivos vêm mais naturalmente porque eu me disciplinei a pensar neles. Ainda há vezes em que as pessoas ferem os meus sentimentos, mas então eu me lembro de que posso escolher se vou ficar magoada ou se vou superar. Posso acreditar no melhor ou posso acreditar no pior. Então, por que não acreditar no melhor e desfrutar o meu dia? Confie nele. Você acredita no melhor das pessoas? Existe alguém em particular acerca de quem você precisa acreditar no melhor? Confie em Deus para ajudá-lo a meditar no melhor acerca de todas as pessoas, até que os pensamentos positivos venham naturalmente.